E aí, gente, tudo bem? Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Luciano, que de novo não pôde vir fazer a aula dele. Vou ensinar inglês de grátis, não é de graça, é de grátis. E, e eu vou ensinar inglês nesse vídeo maravilhoso que o Lucas acabou de me mandar, em que o Trump ensina vocês como ser um político engajador, e ensaboado. 200 vezes melhor que Bolsonaro. O Trump, ele manja muito mais dos Paranauê, de falar exatamente aquilo que precisa ser dito dentro de uma entrevista. E aí não importa quão errado ele seja, por estudo de território, pelo estudo de palavras, pela compreensão das perguntas e pensamento rápido de como responder, ou se isso daqui foi combinado, aí eu não tenho como saber, né? Ele se posiciona. E por que que é interessante a gente ver isso? Porque nas próximas eleições, muito provavelmente você vai ter Lula e alguém substituindo Bolsonaro, talvez muito mais inteligente do que ele, talvez muito pior do que ele, e que vai fazer você sentir medo, vai fazer você sentir ódio e vai fazer você querer assinar uma procuração para que ele resolva o problema acabando com esses petistas que estão aí. E com a corrupção, com a corrupção. Ele vai acabar com a corrupção. Você que está vendo falar mal do Bolsonaro e está achando uma delícia, não se sinta muito inteligente, porque se você é extremo PT, você também é burro, e você também é enganado por outras estratégias. Só vai por um caminho diferente, mas você é enganado do mesmo jeito. Desculpa, se você se ofendeu, você pode, por exemplo, não assistir o vídeo. Ahn, e é interessante o quanto aqui a gente consegue identificar alguns apitos de cachorro, que são aqueles dog whistles, quem foi enganado pelo Bolsonaro também seguia outros canais, como, por exemplo, Alan Santos, Sarah Winter. E aí, quando o Bolsonaro falava, ele falava alguma coisa para falar assim: ó, aqueles caras que estão falando lá, eles estão falando a verdade. E se você assistiu aquele vídeo lá e se você está escutando eu falar isso aqui, é porque você está ligado o que, que é. Porque ele não pode falar, mas ele ativa determinadas coisas que as pessoas que seguem todos os outros canais dessa bolha falam: porra, é isso aí mesmo, cara. Eu tô ligado que é, e esses canais, Sarah Winter, que se arrependeu, Alan Santos, que fugiu, essa galera toda que vai sendo abandonada depois, ela fica levantando a bola para quê? Para criar uma imagem de ser humano superior, de salvador, o cara que vai resolver nossos problemas, que vai acabar com a corrupção, que vai, enfim, né? Que vai te libertar da incompetência. E aí o outro lado tá lá falando que o cara é desumano, falando que o cara bate em criancinha, falando que o cara promete ajudar a véia a atravessar a rua e sai correndo com a bengala da véia no meio do cruzamento. E é um povo ressentido que tem as suas maiores fragilidades exploradas, e ele vai ver o outro um demônio tão grande que ele não concorda com nada do que o cara fala. Então eu vou ficar aqui porque aqui tem amor. Tá todo mundo sendo enganado nesse jogo. E tem um comentário que eu esqueci de mencionar do chinês no vídeo anterior, em que ele fala. Será que tá aqui? O vídeo ainda aqui já é outra coisa. Cara, adorei essa menina, preciso apresentar ela para vocês. No outro vídeo em que o cara fala assim: esse povo ocidental é muito burro, os políticos ficam brigando o dia inteiro um com o outro e não produz nada. E é literalmente isso. Você fica brigando, você fica fazendo escândalo, mostrando corrupção, mostrando burrice, mostrando incompetência, e aí os caras não gastam tempo desenvolvendo nada. E quem está falando isso é um peão chinês. Um peão chinês tem uma visão do nosso Congresso melhor que a gente, porque a gente acha que os caras estão trabalhando. O Rock diz que não. Rock diz que tudo que se faz no palanque é tudo pra galera, é pra torcida, porque o que tem que ser conversado é resolvido em 3 minutos numa salinha. O resto é tudo show, e sim, você, petista, bolsonarista ou qualquer outra coisa, é otário. A gente tem que ir por fora, colocar esses caras na parede e falar, trabalha aí, porra, e faz o que a gente quer, mas a gente tem que saber o que a gente quer. E como a gente só presta atenção em campanha política, a gente nunca, é muita gente para decidir o que a gente quer, e eu tô desviando do assunto. Vamos para os primeiros gatilhos. E ela tá colocando ele na parede porque o Trump ele tá querendo arrumar uma solução para a Rússia e para a Ucrânia. E aí ela faz uma pergunta muito venenosa, que é: If you were to cut a deal between President Putin and President Zelensky, do you run the risk of emboldening China to invade Taiwan? No, porra, because China, se você entra no meio de um acordo de paz, de um acordo entre
Putin e Zelensky, você não acha que isso passa uma fraqueza que só vai reforçar o risco da China ir lá invadir Taiwan? E aí ele tenta dizer que o problema de Taiwan com a China é só porque ele não é presidente, né? He's another one I got along to until we had the China virus come in. Once COVID came in, okay, once it was like, I made a great trade deal with China, one of the greatest deals ever made for the farmers and for the manufacturers. $50 billion a year is a great deal. I don't O Trump ele fez uma guerra comercial com a China, ele tentou salvar os Estados Unidos, ele tentou dar os estímulos para os Estados Unidos reativar a sua indústria em detrimento do comércio com a China, e ele fracassou miseravelmente, porque uma coisa que ele não esperava é que ele falaria, eu vou sobretaxar vocês, e a China falaria, tá bom, eu baixo meu preço, eu pago o imposto, tirando do meu lucro. Toma no cu. Porque aí, assim, todo mundo tem que ficar feliz, porque o Trump ele foi extremamente bem sucedido em aumentar a arrecadação do Estado, só que aumentar a arrecadação do Estado não paga a dívida deles, não resolve o problema deles, não estabiliza o país, e aí os Estados Unidos se tornou ainda mais dependente dessas compras, porque os produtores internos, se quisessem competir com o preço chinês, tinham que baixar mais ainda o preço, e eles só fariam isso aumentando a eficiência, e não havia estímulo para o empresariado americano fazer isso. Então, simplesmente tomaram no cu. Então, o que ele está dizendo aqui, eu sempre me dei muito bem com a China e estava indo tudo maravilhosamente bem. Eu estava conseguindo vários bilhões de por cento para todo ano, para todo mundo, e estava todo mundo feliz. Até que aconteceu em janeiro. E isso daqui vai conectar vocês com o Alan Santos, com a Sarah Winter, com todo mundo que ficou falando assim, a China, o vírus chinês, essa porra aqui que a China está fazendo com o mundo. Então, aqui ele tem todos os apitos de cachorro para ativar essa galera que tem essa crença, e ele passa a imagem de líder forte que o Ocidente só está enfraquecido porque deixaram a China crescer. even talk about it because once COVID came in, it was like, I didn't want to talk about anything. A hora que apareceu o Covid, aí eu perdi a vontade de negociar, porque, porra, sacanagem do caralho. Então aqui ele não fala, a China fez o Covid em laboratório, espalhou no mundo. Não fala. E talvez o vídeo ele leve strike aqui, pelo que eu falei, mas I was a much different person. What happened to this world, not our country, the whole world, what happened with COVID, and it just shouldn't have happened. It shouldn't have happened. Então, ele dá uma quase chorada aqui, e aí tem um monte de gente nos grupos de Zap, nos grupos de Telegram, que fica armando o palco para as pessoas terem o gatilho ativado. Porra, aquilo que aconteceu, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, não foi só contra os Estados Unidos, no mundo inteiro, aquilo não devia ter acontecido. Então, chineses malvados. Essa coisa que começa com Obama e que ele leva para um outro nível, essa briga com a China, que é basicamente por engajamento interno. Colocando os caras como vilões e, enfim. Isso daqui ele tá falando para a base dele, ele não tá falando com a jornalista, não tá tendo um diálogo da jornalista com ele, ele tá usando esse palanque. What China did to the world was so bad, but I had a great O que a China fez com o mundo foi muito ruim, né? Como se, de repente, numa feira de carne no Texas, não pudesse aparecer um vírus que se espalhasse para o mundo inteiro também. E aí ia ser o vírus americano, olha que interessante. E aí a mulher faz o papel dela, porque ela tá lá para encurralá-lo, ela tá lá para extrair uma performance negativa, ela faz essa cara de indignação que não sabemos o quanto é original e o quanto é personagem, e aí ela é mais direta ao ponto. I had a great relationship with President Xi. Você mandaria tropas para Taiwan? E ele fala, eu tinha uma grande relação com o presidente. Really great relationship, and he was going to stop fentanyl from coming in. He was going to do a lot of. He was going to criminalize it if you made it. In China they have a. Se eu fosse presidente, eu tinha uma relação tão boa com o Xi, embora tenha ficado puto porque ele espalhou o vírus chinês, não está dito, mas está subentendido, e todo mundo que segue os canais da base desse cara aqui sabem exatamente o que significam as meias palavras dele. E se você já foi otário bolsonarista, você sabe de que meias palavras eu estou falando. Porque se você seguir o Bolsonaro e mais alguém, você falava, o Bolsonaro falou do que é verdade, o que o cara falou, as mensagens que eu recebi que é verdade. Não tenha vergonha, tudo bem. A nossa melhor versão tem que estar no futuro. Se você foi feito de otário,
cenário, não se preocupa, no futuro você vai ser feito de novo, mas a gente tem que vai melhorar. E aí, quando a gente olha para fora e vê exatamente a mesma coisa, aí você fala, porra, não vou deixar fazerem isso comigo de novo, né, cara? Então vai entendendo como funciona essa mecânica. Ele fala, eu tinha uma relação tão boa com ele que ele ia impedir o fentanol de vir para cá, para o México, de onde a gente compra as drogas, e procure aí como está a Califórnia, procure aí como está Detroit, procure aí, tem canais assim especializados em explorar a Cracolândia americana, da dó. É de partir o coração, de entristecer. Então, a Cracolândia americana hoje, ela é 200 vezes maior do que a Cracolândia de São Paulo. O negócio tá feio. E ele disse que se ele fosse presidente não ia existir aquela Cracolândia. Acreditamos que ele era tão amigo do Xi que o Xi criminalizaria isso e não mandaria droga, do jeito que a Inglaterra uma vez já mandou o ópio para a China e obrigou os caras a forçarem. E aí quando eles falaram que não, eles foram lá e invadiram. Death penalty for drug dealers. He was going to make that with fentanyl dealers too. But then the election didn't work out. Mas aí a eleição deu errado e votaram no Biden, e aí nada disso aconteceu, né? Aí votaram no Biden e, tipo, o fentanil tá aí matando as pessoas até hoje. E aí tem trampista burro pra caralho, olhando esse cara falar e falando realmente, se fosse o Trump, não ia ter drogado nos Estados Unidos. Porque ele é poderoso e ele pode nos salvar de tudo isso. Você tá vendo que quando é fora de casa, quando é no vizinho, é mais fácil. É mais fácil enxergar que o vizinho tá sendo corno do que você tá sendo corno. Quando você ama e tá apaixonado, perdidamente apaixonado, é difícil enxergar quando você não quer ver. E aí, quando você vê que tem um monte de americano que não quer ver o que tá olhando, que não quer enxergar aquilo que tá olhando, você fala assim, porra, cansei de ser feito de otário, né, cara? Porque os caras dizem exatamente a mesma coisa, só que com palavras em português, pra mim, eu acredito. He never had to do I that. know you've been asked this, but very quickly, if Eu não foi nem que perguntei, cara. Se a China mandar tropas para China Taiwan, were to invade Taiwan, have you made a determination? você fez uma determinação? Again, since voters are about to go to the polls, would you send Os eleitores estão prestes a ir para as urnas. Você, the U.S. military into Taiwan if President Xi were to invade? President Biden says he won't would. você mandaria as tropas americanas para Taiwan se o Xi tivesse prestes a invadi-los? I won't say, because if I said, I'm giving away, only stupid people are going to give that. Aqui ele chamou Biden de estúpido. Porque quando encostaram o Biden na parede e falaram assim, se a China invadir Taiwan, você vai mandar as tropas? E ele fala assim, só um idiota responderia uma pergunta dessa, porque você tá... I heard the other day, DeSanctimonious said something about he was going to do this or he was going to do that. I say, well, why? Eu escutei um cara aleatório aí falando que se fosse invadido ele faria isso, faria aquilo. Eu falei, porra, mas Why is he saying the strategy? You can't say that. So por que você está contando que você vai fazer? Por que você está entregando de graça a estratégia? Então, eu não vou responder essa pergunta. when you ask me that question, I would never say that because you give away all your options. But you don't take it off the table. Você, quando eu disse o que você vai fazer, você tira suas opções. E aí ela fala assim, mas você... E aqui tem uma expressão muito legal, take it off the table. Take, gente, phrasal verb é o seguinte, é um verbo que do lado de uma preposição vira outro verbo, vira outra coisa. Você pode se achar inteligente de pegar o verbo give, que é dar, pegar up, que é para cima, e falar que give up é desistir, porque quando o cara desiste, ele joga para o alto, mas isso é sua criatividade, isso é sua inteligência fazendo associações que não existem. Give mais up vira desistir, isso chama phrasal verb. E é uma outra palavra que não tem nada a ver com give que você precisa aprender. Tudo bem? Tá aqui? Então, take é tomar. Agora, take off pode ser várias outras coisas, porque... Aliás, take com uma preposição pode ser várias outras coisas, e take off é uma palavra que tem vários significados. É um phrasal verb que você vê como uma palavra só e que tem vários significados. Take off pode ser decolar, um avião quando decola é take off. Take off pode ser despir. E vocês que não se comportam quando estão sozinhos aí na internet, vocês escutam o cara falando assim, take off your clothes. Take off é despir, é tirar um casaco. Setembro, gente, respeitem aí, força. Coragem com essa besteira, essa imbecilidade. Take off, além de decolar e de despir, é tirar de cima da mesa de negociação uma oferta que você havia feito anteriormente. Então, assim, e isso é feio. Quando você está querendo
comprar um PC gamer, aí o cara tá pedindo 6. Se você fala 5,5, o cara fala fechou, você fala não, eu quero 5,200 na verdade. Porra, você tá sendo arrombado. Ou seja, na hora de barganhar, você vai jogar muito para baixo, daí depois você sobe, só sobe. E aí, isso faz parte da lei da barganha, da pechincha. A palavra que você coloca, você tem que manter. Tudo bem que ela não dura para sempre, né? Ela ali, daquele momento em que vocês estão negociando. Ah, ela é extremamente inteligente de usar essa fala, porque quando ele diz você não tira isso da mesa, ou seja, você não volta atrás com a sua palavra, quanta informação está contida? Vamos fazer uma análise de texto aqui. Quanta informação está contida nisso? Ela tem provas de que o Trump já falou que ele daria apoio para Taiwan caso a China se engraçasse. Ele já falou isso, e isso pode ser rapidamente encontrado na internet. Do mesmo jeito que o Biden, ele falou que ajudaria Taiwan se Taiwan fosse invadida, só que o Biden, ele também falou que o Putin ia ver se ele entrasse na Ucrânia, e o Putin não viu, porque as tropas foram todas embora. Então, assim, o que o Trump, o que ela está dizendo é você volta atrás com a sua palavra, você quebra a sua palavra para provar que você não tem moral nenhuma, que sua palavra não vale porra nenhuma. E aí o Trump, ele não pode dizer que ele nunca ofereceu ajuda militar e nunca se comprometeu a defender Taiwan, porque isso está registrado na internet e na história. Mas se ele fala removo da mesa, ele também mostra que ele é um cara que não tem palavra nenhuma. E aí o que que ele faz? Ele dá aula. I don't take anything off the table, no. Simples. If you were to cut You give away. off the table, I don't take anything off the table. I don't take anything off the table. Só que aí ele faz uma coisa genial, que é... Desculpa, talvez eu esteja vendo brilhantismo onde não existe, talvez eu esteja só sendo burro, mas é que eu me interesso muito, não na disputa de poder, eu meio que cago pelo poder, mas eu gosto muito de analisar as palavras que são usadas e o que elas significam para diferentes pessoas, porque a minha paixão é comunicação, é linguística, é como que uma palavra dita, ela pode ser interpretada de diferentes maneiras por diferentes pessoas. Meu Deus, 20 horas. Eu tenho que encerrar. Rapidinho. Quando ele fala I don't take anything off the table, ele não está falando de Taiwan, ele está falando eu sou o cara que não volta atrás com a palavra. O que ele falou sobre Taiwan? Absolutamente nada. E aí acho que a repórter ela chegou no limite dela, porque se fosse eu ia falar vai tomar no seu cu, eu te fiz uma resposta, uma pergunta objetiva, me responde com sim ou não. Mas ele disse eu não vou responder porque quem responde é otário, chamou Biden de otário, e também eu não volto atrás com a minha palavra. Você respondeu vários porra nenhuma em relação a isso. E aí a gente fica olhando de longe e pensando o que será que acontece se a China decidir tomar Taiwan agora e talvez. O que me preocupa é que eu não acho que isso vai acontecer, essa invasão, mas eu acho que se for para acontecer, está nos melhores momentos para que isso aconteça. Mas aí é muito complexo, não levem a minha. Eu sou um professor de inglês, cara. Escutem várias versões, caso vocês tenham interesse, porque minha opinião não muda em nada e é baseada em muito pouca coisa. Espero que seja útil. Grande abraço para vocês.